Avaliação do perfil hepático. Nós realizamos a avaliação do perfil hepático toda vez que nós quisermos verificar as seguintes condições: diagnóstico e prognóstico de doenças hepáticas primárias e secundárias. A gente pode pensar em hepatites virais, medicamentosas, alterações hepáticas causadas por esteatose, alcoolismo, diagnóstico diferencial de icterícias, prognósticos em relação à terapia instituída. Então, no caso, eu quero verificar se o tratamento que eu estou realizando está surtindo efeito desejado, está conseguindo tratar efetivamente o paciente. Se isso acontecer, os parâmetros hepáticos vão começar a ficar mais próximos do valor de referência, não necessariamente vão chegar a ficar normais, mas vão ficar mais próximos. E avaliação de toxicidade de drogas. Então, alguns medicamentos que são hepatotóxicos, a gente pode fazer a avaliação e o acompanhamento do seu uso através da avaliação da função hepática. Então, para começarmos, o que nós vamos fazer? A gente vai lembrar como que acontece, qual é o mecanismo de metabolismo da bilirrubina, tá? Então, para começar, a gente tem aqui um esquema com números, né? Nós vamos seguir os números para então a gente entender o que está acontecendo. Então, no número 1, a gente percebe, então, que as hemácias senescentes, ou seja, que estão fora do período, já estão começando a sofrer lesões de membrana, elas vão ser, então, fagocitadas por macrófagos presentes no baço, no fígado e na medula óssea. Dentro desses macrófagos, a gente vê, então, no número 2, vai acontecer a quebra das hemácias e a degradação da hemoglobina. A degradação da hemoglobina vai gerar a globina, que é quebrada em aminoácidos, e o grupo M. No número 3, os aminoácidos que são produzidos pela quebra da globina são reutilizados para a síntese de proteínas, enquanto nós vemos que no número 4, então, esse grupo M ele vai ser quebrado, e aí a gente vai ver esse ferro sendo transportado ligado à transferrina para o fígado. No número 6, a gente vê que o ferro, a hora que chega no fígado, ele vai ser armazenado na forma de ferritina, e quando houver necessidade, ele vai se ligar novamente à transferrina, e no 7 a gente vê esse ferro sendo transportado até a medula óssea, ligado à transferrina, né? Onde ele vai ser utilizado para a produção das hemácias através da eritropoese. Isso acontece, então, na medula óssea, em presença, claro, além de ferro, de globinas e vitamina B12. Essas hemácias são produzidas, elas vão ficar na circulação por mais ou menos, isso a gente vê no número 8, né? 120 dias, e aí vão ser metabolizadas. E aí a gente volta para o número 9. O grupo M, ao ser metabolizado, ele gera inicialmente biliverdina. Essa biliverdina, então, vai ser quebrada em bilirrubina. A bilirrubina, ela vai ser transportada pela circulação até o fígado, onde ela vai ser metabolizada, certo? E aí, através da bile, a gente vê aqui no número 11, que ela vai ser transportada até o intestino delgado, onde bactérias da microbiota intestinal vão transformar essa bilirrubina em urobilinogênio, como a gente vê no número 12. Esse urobilinogênio pode ser, então, transportado pela circulação, no fígado é transformado em urobilina e vai ser eliminado na urina. A gente vê isso no número 13. E no 14 a gente percebe o seguinte: o urobilinogênio também pode chegar ao intestino grosso, onde vai ser metabolizado, continuar a metabolização, transformada em estercobilina ou coprobilina, e vai ser eliminado nas fezes, dando a cor característica das fezes. Então, o que a gente percebe? Que a etapa de conjugação hepática da bilirrubina é extremamente importante para que nós tenhamos, então, a excreção correta dos metabólitos de bilirrubina.
a gente vai lembrar que para que isso aconteça, a gente tem que ter uma conjugação hepática. Quando eu penso na conjugação hepática acontecendo, a gente vai lembrar que a bilirrubina conjugada, a gente chama de bilirrubina direta, e a bilirrubina não conjugada, que está livre, nós chamamos de bilirrubina indireta. E aí a gente vai começar pela avaliação da catabolização hepática. Então, quais são as enzimas responsáveis pela ação do fígado? E a gente vai medir também os metabólitos, a gente pensa aqui na bilirrubina. Então, vamos começar com a bilirrubina. Então, a gente pensa em bilirrubina total em frações. Por que frações? Porque a gente sabe que a bilirrubina total é uma soma da bilirrubina conjugada ou direta com a bilirrubina não conjugada ou indireta. Então, essa bilirrubina é produzida através da metabolização do grupo M e de outras M proteínas, a gente pensa principalmente na mioglobina e nos citocromos. Aqui a gente vê, nessa figura aqui embaixo, o que pode acontecer. Então, eu tenho aqui o grupo M, a metabolização vai transformá-lo em biliverdina inicialmente, e aí nós temos uma enzima, que é a biliverdina redutase, que vai transformar essa biliverdina em bilirrubina, que vai ser então conjugada ou não no fígado, para poder ser metabolizada e eliminada corretamente. Então, o método que nós usamos para a quantificação dessa bilirrubina é o método colorimétrico, e a gente vai perceber o seguinte: se eu tenho aumento de bilirrubina indireta, ou seja, não conjugada, esse paciente vai estar apresentando icterícia sem acolia fecal ou colúria. O que significa isso? As fezes vão estar com a cor normal e a urina também. Em que condições isso acontece? Que a gente vê esse aumento de bilirrubina indireta? Aumento de produção de bilirrubina, então em hemólise, ou eritropoiese ineficaz. Então, tem algo acontecendo na eritropoiese que não permite a utilização desse grupo M, que acaba sendo metabolizado. Também pode ser causado esse aumento de bilirrubina indireta pela diminuição da captação hepática ou do transporte. Daí isso vai acontecer, por exemplo, em jejum prolongado, pacientes que têm sepse, e no uso de alguns medicamentos. A gente pode pensar na rifampicina e na probenicida. São os dois principais medicamentos que vão alterar essa metabolização hepática, fazendo com que haja acúmulo de bilirrubina indireta. Agora, o acúmulo de bilirrubina direta, quando ele acontece, nós vamos perceber no paciente icterícia, colúria, então urina escura, hipocolia ou acolia fecal. Nesse caso, as fezes do paciente vão estar com a cor alterada, esbranquiçadas ou mais claras do que o normal, mesmo sendo fezes consistentes. O que leva a esse acúmulo de bilirrubina direta? Defeitos de excreção, então a gente pensa em doenças hereditárias, hepatites virais ou medicamentosas, então a gente pensa que principalmente nós vamos ver isso acontecendo em hepatite B, hepatite C, e quando houver hepatite B mais delta, tá? Consumo excessivo de álcool, então pacientes que são alcoólatras e já têm danos hepáticos graves vão apresentar também aumento de bilirrubina direta, e a gente também vai ver isso acontecendo em obstrução extrahepática. Então, no caso aqui, a gente vai pensar nas vias biliares, quando elas ficam obstruídas por um cálculo, por estenose ou tumores. Então, vai ter uma obstrução do canal. Isso não permite, então, que essa bilirrubina direta, que foi conjugada, seja eliminada. Existe também a possibilidade do paciente apresentar simultaneamente aumento de bilirrubina direta e indireta. Nesse caso, a gente pensa em patologias multifatoriais, em que eu tenho defeito em mais de uma fase do metabolismo. O principal exemplo aqui é a icterícia neonatal, em que eu vejo um comprometimento de conjugação e excreção junto com a hemólise acentuada. Então, a gente pensa, nesse caso, acontece o predomínio da fração não conjugada, que é indireta, mas as duas vão estar aumentadas. Isso acontece, por exemplo, na eritroblastose fetal.
onde a diferença de RH entre o sangue materno e do bebê pode fazer com que haja hemólise acentuada durante a vida fetal. Além das bilirrubinas, né, a gente vai pensar nas transaminases. Essas transaminases são enzimas e a presença dessas enzimas na circulação em concentrações aumentadas pode demonstrar alteração de permeabilidade e necrose celular. O que significa isso? Toda vez que o nosso hepatócito começar a sofrer algum tipo de dano de membrana ou quando ele for destruído, você vai perceber o aumento da concentração dessas enzimas na circulação, porque elas são enzimas pré-formadas que são liberadas em pequenas concentrações normalmente. Mas quando essas células sofrem alteração estrutural, elas são liberadas, as enzimas, em altas concentrações. Então, a primeira transaminase que a gente vai falar é a AST, que é a aspartato aminotransferase, que também é conhecida como transaminase glutâmico oxaloacética, TGO. Esse nome TGO entrou em desuso no começo dos anos 2000, final dos anos 90, certo? Mas até hoje alguns profissionais de saúde utilizam esse termo. O termo correto é AST, certo? Essa enzima ela está distribuída, ela é presente em músculo cardíaco e esquelético e nos hepatócitos. Também está presente em menores concentrações no pâncreas e no rim. Por esse motivo, quando nós vemos aumento dessa enzima, a gente vai pensar o seguinte: o aumento da AST, se for maior que 10 vezes o valor de referência, é relacionado a hepatites virais agudas ou medicamentosas e a isquemia hepática. Se esse aumento não for tão alto assim, se for menor que 10 vezes o valor de referência, então a gente pensa no aumento moderado, a gente vai pensar numa hepatite crônica, cirrose. Essa cirrose pode ser relacionada tanto a processos inflamatórios gerados por agentes infecciosos, quanto medicamentos ou álcool, tá? Tumores hepáticos, mas nós também vemos um aumento moderado em casos de infarto agudo do miocárdio e lesão de musculatura esquelética. Por que isso acontece? Porque a enzima é inespecífica, certo? Então, se o aumento não for maior do que 10 vezes o valor de referência, pode ser que o paciente esteja sofrendo um infarto ou tenha uma lesão muscular esquelética grande, né, importante. Por outro lado, a ALT, que é a alanina aminotransferase, também conhecida anteriormente como transaminase glutâmico-pirúvica, TGP, ela é distribuída principalmente nos hepatócitos e bem pouco presente nos rins. Por esse motivo, altas concentrações de ALT demonstram a presença de lesões hepáticas. Ela é uma enzima mais específica para o fígado. E aí o que nós vemos? Se houver um aumento, então, que seja 10 ou mais vezes maior do que o valor de referência, nós estamos pensando numa hepatite viral aguda. E se o aumento dessa ALT for menor do que 4 vezes o valor de referência, a gente está pensando numa hepatite crônica. Ela também pode aumentar em caso de obstrução de ductos biliares, cirrose e câncer hepático. Apesar disso, ela vai estar um pouquinho acima apenas do valor de referência, estando bem próxima do valor de referência. E é o que nós vemos. Existe uma possibilidade de calcular o coeficiente de Ritz, que é o quê? É uma proporção entre a AST e a ALT. A gente vai dividir a concentração de AST pela concentração de ALT. E a gente vai ver o seguinte: se o coeficiente de Ritz for menor que 1, eu tenho predomínio de ALT. Então, a gente vai ver que o paciente deve ter algum tipo de hepatite viral aguda. Se o coeficiente de Ritz for maior que 1, eu tenho predomínio de AST. Daí eu vou ver isso acontecendo em hepatopatias crônicas, cirrose hepática, hepatite crônica obstrutiva, hepatocarcinoma e que é infarto agudo do miocárdio.
Além das transaminases, nós podemos usar outras enzimas para avaliar a catabolização hepática e nós vamos começar então com a fosfatase alcalina, que nós podemos chamar de AF. Essa enzima ela está presente em vários tecidos diferentes, então eu posso pensar no epitélio intestinal, nos túbulos renais, nos ossos, especificamente nos osteoblastos, no fígado, na placenta, principalmente no terceiro trimestre de gestação. Por este motivo, ela é uma enzima que não é considerada específica para diagnóstico hepático. A gente percebe, então, que o método utilizado para quantificação da fosfatase alcalina é um cinético colorimétrico, e quando ocorre aumento de concentração plasmática de fosfatase alcalina, nós podemos ver principalmente em alterações hepatobiliares, então eu penso na obstrução biliar, uma colestase, então pode acontecer por algum tipo de alteração no próprio ducto. A gente pensa numa extrahepática, no caso de cálculos biliares, ou intrahepática, no caso de tumores. Além disso, a gente pode ver que isso também vai, se isso acontecer, esse aumento da fosfatase alcalina estiver acontecendo, a gente vai ver má absorção de lipídios e vitaminas lipossolúveis e acúmulo de bilirrubina. Esse paciente, nesse caso aqui, ele vai acabar tendo diarreia. A gente vai ver também que isso pode acontecer devido à aumento de atividade osteoblástica. Então, a gente vai ver em osteomalácia, cicatrização de fraturas ósseas e crescimento fisiológico. Então, toda vez que eu tiver aumento de atividade de osteoblasto, ou seja, de produção, de reorganização do tecido ósseo, a gente vai ver aumento também de fosfatase alcalina. A glutamiltransferase, ou gama-GT, ela é uma enzima importante porque ela faz o transporte de aminoácidos através das membranas microsomais. E ela é utilizada para quê? Para confirmação de fosfatase alcalina em doenças ósseas ou hepatobiliar. Eu quero saber se aquela fosfatase alcalina que eu estou vendo aumentada, se ela está relacionada a realmente problemas hepáticos ou ósseos, ou até mesmo em gestação, então eu vou fazer a gama-GT. Ela é quantificada, então, por método cinético colorimétrico, e o que a gente vê? Ela aumenta a concentração de gama-GT em doença hepática, causada por qualquer fator medicamentoso, inflamatório apenas, ou mesmo infeccioso, insuficiência cardíaca congestiva e alcoolismo. Inclusive, a gama-GT é utilizada para monitoramento de pacientes que estão internados em clínicas para tratamento de alcoolismo e que passam, então, a poder ter acesso ao ambiente externo. Então, para ter certeza que esse paciente não está consumindo álcool, é possível fazer uma pequena avaliação utilizando a gama-GT. A gente percebe também que, se a gama-GT, a concentração estiver normal, é porque esse paciente apresenta doenças ósseas ou, se for mulher, ela pode estar grávida. Outra enzima importante para a gente é a desidrogenase lática, DHL, ou lactato desidrogenase. É a mesma enzima, só recebe denominação diferente. Essa é uma enzima glicolítica citoplasmática que catalisa a oxidação reversível do lactato a piruvato. Qual é o problema dessa enzima? Existem várias isoenzimas. As isoenzimas hepáticas são a número 4 e número 5, certo? E a gente vai ver que, nesse caso, a determinação da concentração é feita por método cinético ultravioleta. E aí existe um parâmetro que pode ser determinado, que é uma proporção entre a ALT e a desidrogenase lática. Se essa proporção, se eu dividir a concentração da ALT por a concentração da desidrogenase lática e for maior que 1,5, eu posso afirmar que essa infecção é viral. Então, como eu vou interpretar os resultados que eu obtenho? Se a concentração de desidrogenase lática for muito alta, esse paciente pode estar apresentando anemia hemolítica e megaloblástica, mononucleose infecciosa, IAM, infarto agudo do miocárdio, hepatite,
AVC, obstrução intestinal, pancreatite ou pode ter feito exercício físico em alta concentração ou de alto impacto. Por que isso acontece? Porque existem várias isoformas ou isenzimas. Então, isso faz com que esse exame não seja específico para o fígado. E a gente percebe que, nesse caso, pode ser encontrada a diminuição de concentração da enzima, caso o paciente use muito ácido ascórbico. Outra enzima importante para fazer um certo acompanhamento é a colinesterase. Existem dois tipos diferentes de colinesterase que nós temos que lembrar. Uma é a acetilcolinesterase, que ela está presente nos eritrócitos e no sistema nervoso central. Ela é importante para a gente, por exemplo, para avaliar alguns tipos de intoxicações com alguns tipos de inseticidas. E nós temos a butirilcolinesterase, que é uma enzima que é mais encontrada no plasma e no fígado. Para fazer a determinação da concentração dessa butirilcolinesterase, que é essa que importa no final das contas para a gente usa um método cinético e a gente vê então que a interpretação mostra para a gente o seguinte: se houver diminuição dessa colinesterase, o paciente pode estar apresentando hepatites agudas ou crônicas, cirrose e intoxicação por inseticidas organofosforados. Além disso, isso é importante para a gente para fazer monitoramento de toxicologia tanto ambiental quanto ocupacional, pensando em pessoas que trabalham em lavoura. A gente vê também que existe a possibilidade de ocorrer aumento de colinesterase em pacientes que tenham síndrome nefrótica, tirotoxicose e diabetes. Então, a gente percebe que essa enzima pode ser utilizada, mas ela não é muito específica. Então, ela pode trazer resultados que não sejam tão importantes para você fechar um diagnóstico. Outra enzima importante é a leucina aminopeptidase, a LAP. Essa enzima ela pode ser determinada em amostras de soro de urina por método cinético e ela é usada para quê? Para confirmar a lesão hepática caso a LDH dê aumentada, a lactato desidrogenase dê alta. Então, como que nós vamos fazer a interpretação desse exame? O aumento da leucina aminopeptidase, ela é encontrada em disfunção hepática e colestase. E a diminuição dela não tem importância clínica. Agora a gente vai falar sobre a avaliação da síntese hepática. Então, além de conseguir avaliar a catabolização, a gente vai conseguir avaliar a síntese. Para tanto, a gente vai usar fatores de coagulação e tempo de protrombina, a presença de proteínas totais e de albumina. Nós podemos utilizar os fatores de coagulação, o tempo de protrombina, para poder avaliar a síntese hepática, porque o fígado é responsável pela produção desses fatores de coagulação e por proteínas do sistema fibrinolítico. Então, alterações de coagulação demonstram que o paciente pode ter, entre outras coisas, alterações hepáticas. Então, o que a gente percebe? Diminuição de concentração do fator 7 demonstra, então, insuficiência hepática e deficiência de vitamina K e pode ser considerado, inclusive, um marcador precoce. O que significa isso? Antes de eu ter alteração das enzimas hepáticas, uma detecção alta, eu já vejo esse tipo de alteração acontecendo. Além disso, o tempo de protrombina, ele também pode ser utilizado para avaliar a síntese, porque ele vai avaliar vários fatores de coagulação simultaneamente, demonstrando então que esse paciente tem alterações hepáticas, certo? O que vai acontecer? Esse tempo de protrombina, se o paciente tiver alteração hepática, ele vai aumentar. Nós temos que pensar também na albumina. A albumina é uma proteína de produção hepática, é a principal proteína plasmática e ela é utilizada para o transporte de várias substâncias pelo organismo, como, por exemplo, medicamentos, alguns metabólitos, e ela é responsável também pela manutenção da pressão colóide osmótica do plasma. Ela é determinada por método colorimétrico e aí nós temos algumas coisas interessantes em relação
a concentração de albumina. Diminuição de concentração de albumina, a gente vai encontrar tanto na falta de substrato quanto na redução de síntese. A falta de substrato pode ser causada por desnutrições proteicas, estados catabólicos intensos, então, pacientes que têm algumas doenças específicas, perda intestinal ou perda renal. Então, o que está acontecendo? Você está tendo alteração, né, de absorção desses aminoácidos, por exemplo, no intestino, você está tendo diarreias que permitem a perda renal. No caso, a gente pensa em alteração de permeabilidade de néfrons quando o paciente tem uma insuficiência renal crônica. E a gente pensa também em redução de síntese, isso é importante para a gente em relação à albumina, porque se eu tenho redução de síntese de albumina, eu posso fazer o estadiamento de cirrose, ou seja, saber em que ponto essa cirrose se encontra. O aumento de concentração de albumina é encontrado principalmente em casos de desidratação severa. Além da albumina, nós temos as proteínas totais. Quando a gente pensa em proteínas totais, a gente está pensando na soma da albumina com globulinas, que são diversas que nós temos na circulação. E aí a gente pensa em métodos colorimétricos para fazer também essa quantificação. Aí a gente vai ver o seguinte: diminuição de proteínas, desnutrição grave, doenças renais, como nós já vimos, doenças hepáticas, que vão prejudicar a produção da albumina, que é a principal proteína presente nessas proteínas totais, e também diminuir a produção de globulinas no fígado. Em que condições nós vemos aumentos de proteínas totais? Principalmente em doenças que levem à alta produção de anticorpos, como, por exemplo, o mieloma múltiplo. Além disso, para terminarmos, o que nós podemos fazer, né? Uma eletroforese de proteínas. Para quê? Para determinar quais são as proteínas totais presentes. Então, a gente faz a proteína total, depois faz a eletroforese, para ter uma ideia de quantificação. Quem são elas e que quantidade elas estão. A gente vê, então, eu consigo determinar a presença de albumina e pré-albumina, das globulinas alfa-1, alfa-2, beta e gama, e também de fibrinogênio. E aí, isso é importante para caracterização de disproteinemias. Então, que são alterações relacionadas à concentração de proteínas. Então, a interpretação, né? Se eu vejo diminuição de albumina, eu penso em cirrose hepática, síndrome nefrótica, desnutrição, enteropatias e inflamações crônicas. Se eu vejo diminuição de gama-globulina, eu penso em mieloma múltiplo. Se eu vejo um aumento de globulinas em geral, eu posso pensar em cirrose hepática. Aqui, nesse slide, nós vemos, então, o que pode acontecer. Aqui, no A, seria uma eletroforese de um paciente sem alteração. E aqui, na letra B, a gente vê a alteração que está acontecendo, ó. Esse paciente tinha gama-globulina, porque ele era normal. Esse aqui ele não tem mais gama-globulina e ele passa a apresentar um pico de proteína M, porque ele tem um mieloma múltiplo, que é caracterizado pela produção de anticorpos IgM alterados, que nós denominamos como proteínas M. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer hematológico.